Nós matamos o autor. E agora? Olá, eu sou o Maílson do perfil Notas de um Observador e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a morte do autor, um conceito que foi pensado pelo francês Roland Barthes na década de 60. Esse texto já foi trabalhado aqui no YouTube por algumas pessoas, inclusive eu vou deixar 2 dos vídeos que eu mais gostei. Um deles é o da Veves, que ela vai falar um pouquinho da morte do autor, pensando na perspectiva da J.K. Rowling, que ela vai falar sobre como a J.K. Rowling ainda interfere no universo Harry Potter. E o outro é de uma moça, que eu agora não vou lembrar o nome dela, que ela vai falar sobre como essa ideia do autor, na perspectiva musical, pode ter interferido numa questão de vestibular, numa questão de concurso. No caso, ela vai falar de uma polêmica envolvendo o Nando Reis. Enfim, vou deixar os 2 vídeos aqui na descrição ou no card, vou ver como é que fica melhor, para que vocês vão lá, dar uma olhada, conferir e voltar aqui para a gente discutir um pouco mais sobre isso. Mas aqui a gente vai falar um pouquinho do conceito, sobre o que o Roland Barthes fala sobre isso, e como que essa ideia da morte do autor, da relação do autor, tem consequências na criação do texto literário. E para isso eu trouxe também a perspectiva de um texto da Leila Perrone Moisés, que ela vai falar sobre esse processo de criação do texto literário. Como que o processo de escrita literária passa dessa transição entre leitor, obra, e como que esses 3 elementos vão dialogar no processo de interpretação e de crítica literária, tá? No vídeo passado, card aqui, eu falei que nós precisamos conhecer um pouquinho do autor para esse processo, né, de análise literária, isso na perspectiva do crítico Antônio Cândido. Só que é interessante que a gente pense em conhecer um pouquinho do autor, mas não no sentido de entender o que a obra está querendo dizer. A obra ela precisa se explicar e se justificar por si. Conhecer o autor seria um a mais para essa análise literária. Então, quando eu falei no vídeo passado que nós precisamos conhecer o autor, é nessa perspectiva. Saber que um autor se pretende escrever sobre a ditadura militar, inclusive vai ser o exemplo que eu vou usar hoje, nós precisamos entender qual a perspectiva do autor para saber se a obra fala sobre isso. Então, se eu pego uma obra que se propõe escrever, se propõe debater a ditadura militar, eu preciso que a obra se justifique, se explique e se sustente por ela mesma. Conhecer o autor entra nessa perspectiva de saber qual a ideia principal, né? Qual o propósito, mas não necessariamente a gente deve fechar a nossa análise dentro desse propósito. Por isso que pensar na morte do autor entra nessa ideia de só com a morte do autor, e aí eu vou já entrar nos conceitos para a gente pensar sobre isso, é que o leitor pode vir a ter a sua própria interpretação da obra. Porque quando a gente pensa, o autor tem um propósito, mas é o leitor, com a sua vivência de mundo, com o seu horizonte teórico e de vivências, é que vai fazer essa leitura. Então, se a obra não trouxer todos os elementos necessários para que o leitor acesse essas informações, a intenção do autor não vai ter valido de nada. Eu vou dividir esse vídeo em 2 momentos. O primeiro eu vou falar sobre esse processo de criação literária versus autoria, e aí a gente vai pensar um pouquinho de quem é a responsabilidade sobre aquele texto. E num outro momento eu vou falar um pouquinho sobre forma e linguagem e como que a linguística pode fortalecer esse processo de análise, já que se a gente pensa que o texto deve se justificar por ele mesmo, a gente tem que pensar quem que vai fortalecer essa análise. E aí entra a linguística e a gente vai um pouquinho passear por essas teorias, tá? Quando a gente fala sobre esse processo de criação literária, a Leila Perrone Moisés vai falar que a criação literária, né, a criação desse texto literário, ele tem 2 polos, que é o escritor e o leitor. E aqui ela pensa esse escritor numa perspectiva divina mesmo, alguém que vai criar alguma coisa, vai criar algum elemento e vai trazer alguma coisa nova para que a pessoa, para que esse leitor, ele tenha acesso a essas informações. Só que é interessante que quando ela pensa nesse escritor como desenvolvedor de alguma coisa nova, ela acaba dando poder para esse sujeito, para essa pessoa, esse poder de criação. Só que se a gente pensa nesse alguém que tem esse poder de criar algo,
A gente tem que lembrar também que essa criação não surge do nada. Tudo isso que o leitor, que o escritor, na verdade, tudo isso que o escritor ele vai construir, provavelmente já foi dito antes. Já foi alguma coisa que ele foi maturando, que ele foi absorvendo. Então, tudo que o escritor ele projeta na sua obra é alguma coisa que ele traz de antes. Então, se a gente pensar, o escritor criou uma obra X, e aí eu vou trazer meu exemplo. Eu vou falar um pouquinho sobre o K, do Bernardo Kucinski, que é um autor vivo, que vocês vão entender por que eu vou falar sobre isso. Se o K, ele propõe criar uma obra sobre a ditadura militar, que foi o exemplo que eu dei. Tudo que ele vai criar na obra, ele vai ter vivido isso de alguma forma, seja através de leitura, seja através da sua vivência enquanto sujeito. Isso foi vivido, ou foi pensado, foi lido, foi conhecido de alguma forma, ou seja, existiu antes dele. Então, a partir do momento que ele traz para a obra, claro, com todo o processo de curadoria, de leitura, de seleção, ainda assim não foi uma criação totalmente dele. E aí entra a discussão do Roland Barthes, né? Se a gente tem essa ideia de que o autor traz elementos que não foram pensados inicialmente por ele, de quem é a autoria desse texto? Esse livro é do Bernardo Kucinski? Foi ele que escreveu? Tudo que está aqui foi pensado por ele, foi criado, e é interessante pensar nessa palavra, porque a criação dá uma ideia de divino, né? Tirar algo do nada e fazer com que surja. Então, se a gente pensa que o autor criou uma obra, a gente parte do pressuposto que nada daquilo que foi dito, está sendo dito por ele, foi pensado antes. Só que, assim como o Bernardo Kucinski fala sobre a ditadura militar, o Michel Laub fala sobre a ditadura também. Outros autores vão falar sobre a mesma temática. Aí a gente pensa, né? Esses mesmos autores tiveram as mesmas ideias de forma simultânea ou tiveram vivências semelhantes que suscitaram esse tipo de discussão? A gente percebe que cada um deles teve acesso a informações semelhantes que suscitaram esse tipo de discussão. E aí vamos pensar, a autoria de um é menor ou inferior ou superior à outra, porque pensou primeiro, foi escrito primeiro? É interessante a gente pensar nessa ideia para que a nossa análise também parta dessa ideia. Eu vou ler esse livro, eu vou analisar esse livro, mas a existência da ideia do autor, da perspectiva do autor, não pode interferir diretamente na minha análise. Por exemplo, eu falei do Michel Laub, que também fala sobre a mesma temática. Eu não posso dizer que o Bernardo Kucinski imitou a escrita dele, ou que o livro do Bernardo Kucinski é menos autoral porque veio um livro escrito sobre a mesma temática antes. E aí surge o grande debate, né? O autor é importante nessa perspectiva. Aí o Roland Barthes vai dizer uma coisa muito interessante, que é só com a morte do autor, ou seja, só a partir do momento que o autor não pode interferir na interpretação, né, dessa obra, é que o leitor consegue ter voz. Ou seja, a partir do momento que o autor para de justificar as questões da sua obra, explicar questões que não estão no texto, é que o leitor consegue analisar e mergulhar na própria leitura. E aí eu vou citar novamente o vídeo da Veves, que ela vai falar da situação da J.K. Rowling, do Harry Potter. E aí ela cita uma questão muito interessante, que é o fato do Dumbledore ser um personagem gay. Quando você lê Harry Potter sem ter acesso às informações do fandom, do Pottermore, ou qualquer informação da J.K. Rowling, você não tem acesso a essa informação pela obra. Então, eu não tenho acesso a essas informações, vamos pensar assim. E você, que é um Potterhead, né, você tem acesso a todas essas informações, tweets da autora, chega pra mim e diz, o Dumbledore é um personagem gay. Eu, como leitor das obras, vou dizer, não, ele não é. Qual a leitura está correta? Esse personagem é gay ou não? E aí entra a questão, mas a escritora diz que é um personagem gay. Mas essa informação não está na obra. As duas leituras são possibilidades de análise. Mas eu não posso dizer que a análise da pessoa que diz que o personagem não é um personagem LGBT, não é um personagem gay, não está errada, já que a obra não traz essa informação de forma clara. Ou mesmo de forma subentendida, não tem essa informação. Isso é uma informação extraoficial dita pela autora.
Então, é como se a autora precisasse morrer, entre aspas, né, dentro dessa perspectiva, para que a interpretação caiba. Então, quanto mais informação ela vai dando sobre o universo, menos a obra consegue falar por si. Então, às vezes, as discussões sobre as obras são muitas vezes pautadas no que o autor fala sobre elas do que a própria obra. Então, eu vou trazer um exemplo do K, que aqui nós temos uma informação do autor nos textos sobre a obra, em que é uma obra autoficcional, que ele vai contar a história da irmã, né, falando um pouquinho sobre o desaparecimento dessa irmã, sobre a busca do pai dele por essa irmã desaparecida política. Mas, se eu não tivesse acesso a essa informação, ainda assim a obra falaria sobre isso. Porque dentro da obra, essa informação está clara. Assim, eu não teria como associar diretamente ao autor. Dizer assim, a irmã do Bernardo Kucinski desapareceu. Mas assim, independente do que ele diz, a obra consegue falar, me dar esse tipo de informação. Porque a obra, e aí entra uma questão interessante que a Leila Perrone Moisés vai falar, que a obra ela é composta por um sistema de linguagem, e esse sistema ele vai falar por si. Ela tem um trechozinho que ela diz o seguinte, né? Escrever, o processo de escrita é uma performance. E quando a gente pensa nesse processo de performance, nesse processo performático, a gente tem um significado. Então, todas essas palavras, esse sistema que é construído, né, essa linguagem que é construída dentro da obra, ela precisa trazer informações que fortaleçam a análise do leitor. Então, quando eu penso no Bernardo Kucinski, na relação entre a vida dele e a obra, isso pode ser visto com os elementos de dentro da obra. Eu consigo analisar esses traços da obra, que é a proposta da Leila Perrone Moisés, e do Roland Barthes, que é tratar a obra como o ponto de partida. Eu pego essa obra e faço a análise da obra para fora. Eu consigo, a partir da obra, chegar na informação do autor. Eu não preciso da informação do autor, eu não preciso dar voz ao autor para chegar na obra. Que é a grande questão, né? Se eu precisar sempre do que o autor me explique o que ele quis dizer, qual a necessidade da obra? É mais fácil para mim entrevistar o autor e dizer que história você quer contar. E ele me conta uma história e a gente fica por isso mesmo. Mas a gente está falando de um texto literário que é pensado, que é escolhido, que é selecionado, que o autor ele faz essa seleção. E assim, quando eu falo seleção, é seleção mesmo. O autor escolhe cada palavra, cada construção de frase, e essa seleção tem uma mensagem. E aí essa mensagem, e a Perrone Moisés vai dizer assim, que entre a leitura e a interpretação, né, entre o escritor e o leitor, existe um universo de coisas. Entre o que é escrito e o que é dito, e o que é compreendido, existe um universo de possibilidades que precisa ser respeitado. O autor não pode chegar para você, que é o que a gente costuma ver muito no Twitter hoje em dia com os autores contemporâneos, quando ele lê uma crítica negativa de uma obra dele, ele vai atrás, vai questionar, vai dizer que o leitor não entendeu o que ele quis propor. Mas às vezes, tipo assim, o leitor entendeu, não concordou. E aquela informação não estava clara. Aquela justificativa que o autor, que não morreu, não está clara na obra. Ela precisou ser dita de uma forma extratextual. E aí se a gente pensar, enquanto autores contemporâneos, a gente tem essas explicações, imagina se eu estou lendo Dom Casmurro, e eu precisar que o Machado de Assis venha me explicar o que ele quis dizer com as questões. Por que a gente não consegue definir se a Capitu traiu ou não? Porque isso não está textualmente dito. O autor morreu para a obra. Tanto literalmente quanto metaforicamente, filosoficamente. O Machado de Assis não se posicionou em relação a isso. Ele deixou a cargo do leitor e das suas interpretações pensar sobre essa questão. Se o Machado de Assis tivesse dito em alguma entrevista, Capitu traiu, Capitu não traiu, por mais que a obra deixe a dúvida, todo mundo teria uma certeza, já que o autor disse. Mas Machado de Assis preferiu matar a si, né, cometer um suicídio filosófico e não se posicionar, deixar a interpretação para o leitor. Não, e o caso do caso Moreno tem um agravante, né? Que a intenção da obra é justamente a de deixar a dúvida. Faz parte do estilo dele, somado
ao estilo do movimento literário, que era o realismo, o deboche. Então, o deboche é justamente a dúvida da sociedade, que vai olhar para aquela mulher e vai acusá-la de ser adúltera, por ser mulher em uma sociedade ainda mais, não que hoje não seja, mas ainda mais patriarcal, machista, classista, etc, etc. E a dúvida de pessoas que olham com o olhar de hoje, vão olhar para aquele movimento literário e dizer assim, não, ela não traiu, ou ela traiu porque ele era realista e tal. Então, é tudo muito estratégico, muito parte do próprio estilo deles, como agora o estilo do movimento literário, né? E aí coube ao Machado, né, só para aproveitar a tua fala como um preto e branco aqui, coube ao Machado deixar o leitor pensar sobre essas questões. E aí um leitor atento vai dizer o seguinte, não, eu prefiro pensar que ela traiu, ponto. Um leitor que prefere mergulhar um pouco mais, investigar um pouco mais, vai pensar, não, eu acredito que ela pode ter traído por essas questões, ou que ela não pode ter traído por essas questões. Aí vai pensar sociedade, obra, outras questões, né? Só para a gente finalizar um pouco a nossa discussão e deixar espaço para debates na caixa de informações, nas redes sociais, em outros espaços, o Roland Barthes vai falar uma coisa com a qual eu não concordo, mas aí eu queria deixar para vocês pensarem sobre isso. Ele vai dizer o seguinte, o leitor é um homem sem história, sem biografia, sem psicologia. É apenas esse alguém que tem resumidos no mesmo campo todos os traços que constituem o escrito. Ou seja, ele trata o escritor como um espaço vazio que apenas recebe o que é dito pelo autor. Só que aí fica a questão. Nós somos pessoas vazias que apenas lemos aquilo e ponto. Ou a nossa leitura está pautada no que a gente conhece anterior à leitura. Fica a discussão, tá? Não esqueçam de curtir se vocês gostaram, de descurtir se vocês não gostaram, comentar, compartilhar, se inscrever se ainda não forem inscritos. E na próxima semana a gente volta com mais um vídeo aqui no Observatório Literário. Até mais. Tchau. PS. Caso vocês tenham se interessado um pouquinho mais sobre o K, sobre a história do K, o relato de uma busca, eu falei sobre ele lá no IGTV, do Notas de um Observador, contando um pouquinho sobre o enredo, sobre a narrativa, falando um pouquinho mais sobre a minha leitura, a minha experiência de leitura sobre ele. Então, se você se interessou, não deixe de conferir. Agora sim, tchau!